Como são as consultas? Eu normalmente, em consultas particulares, antes da pandemia dava face a face, portanto, com a pessoa à minha frente. Com a pandemia passei a fazer pelo computador, salvo exceções. E como é que eu faço? Ora bem, nessas consultas particulares, antes da pandemia, normalmente as consultas eram de hora e meia. Agora notei que com vários trolls foram aparecendo e com os sites, que às vezes as pessoas têm necessidade só de uma pergunta. Portanto, eu tive que me adaptar aos tempos. Claro que depende muito do tipo de consulta do que a pessoa pretende. Normalmente, as pessoas que eu tenho pretendem uma consulta completa, portanto, vêm para uma consulta de uma hora. Mas isso adapta-se, porque se a pessoa tiver, só quiser saber sobre uma área, é óbvio que nós estamos ali uma hora a olhar uma para a outra. Pronto. Como é que são? Eu funciono como um canal. Eh, Eu, entanto, fui trabalhar para um site e uma coisa que me deu muita confusão era com a impaciência das pessoas. Então, não era muito. Isto não é assim. Isto não é pôr uma moedinha e a pessoa, catarpumba, salta cá para fora. Porque a pessoa tem que apanhar a energia de quem está à nossa frente. Tem que ter concentração suficiente para se conectar com o plano astral. E as pessoas têm que saber respeitar os nossos guias e entidades, que não estão sentados a beijar à nossa espera. Portanto, essa doentão não se despacha, dá-me cabo da cabeça, vou ser muito sincera. Porque são pessoas que se nota que não percebem absolutamente nada do que é isto. Qualquer tarólogo diz que a pessoa tem que ter tempo para se conectar com a energia de quem está à nossa frente e com o plano astral. Nós dependemos muito do plano astral. Eu chego a perguntar uma coisa ao plano astral, mas se o plano astral vir que há uma mensagem muito urgente para dar à pessoa, é sobre isso que ela me fala. E não descansa enquanto eu não dou a mensagem à pessoa. Portanto, há que ter respeito. Porque uma coisa é verdade, eu quando vejo que não respeitam os meus guias ou a minha espiritualidade, eu nego-me completamente a dar consulta ou a atender essa pessoa. Por isso, isto não é nenhuma máquina que se põe uma moedinha e sai-se a resposta. E quem disser que é, desculpe, mas não está a falar a verdade. Isto não funciona assim. Assim que eu consigo apanhar a energia, portanto, eu tenho que me concentrar no vosso nome, na vossa energia, na pergunta, e aí sim eh, falarei. Eu sirvo de canal, portanto, o plano astral, através das cartas, comunica-me a mensagem e eu decifro a mensagem que vos comunico. Eu tenho o selo de ética do Código de Tarot porque aqui em Portugal não é considerado profissão, mas no Brasil é, as pessoas descontam. Está na lei. E houve um código de ética que foi feito em Barcelona, um acordo, em que uma das coisas é o sigilo e a confidencialidade, ou seja, tudo o que é dito na consulta não sai daqui. Outra coisa é realmente o facto, eu não falo sobre vidas alheias, por exemplo, uma coisa é eu falar sobre a sua relação da pessoa que está à minha frente com o Y, outra coisa é a pessoa me pedir para falar sobre a vida do vizinho do terceiro andar, que não tem nada a ver com ela. Isso eu não faço. Eu só falo do que tiver a ver direta ou indiretamente com a pessoa que está ali à minha frente. Eh, É um código de ética. Outra coisa, nós não podemos dizer o que é que vocês fazem, porque vocês têm livre-arbítrio. Eu não posso dar conselhos. Eu posso é pedir às cartas um conselho. Agora, eu pessoalmente eu não posso. Cabe a vocês. Eu, para além de dar cursos, eu agora acho muita piada que há uns cursos que em 2 dias aprenda tarô. Ouçam, eu em 2 anos demorei pelo menos os arcanos maiores. Tem muito que se lhe diga. E há tiragens que só se fazem com os arcanos maiores. Portanto, essa dos 2 dias, desculpem lá, mas isso não coisa. E os cursos são uma coisa que é fundamental. É a parte prática. Porque é a parte mais difícil. Quando se forem para um curso que não tenha parte prática, não queiram. Não queiram. Porque são pessoas que decoram a matéria, por aí simplesmente chegam ali e debitam. É fundamental. Eu, normalmente os cursos que dou têm 2 módulos, um é sobre arcanos maiores, depois paro, há uma parte prática, em que se treina a parte prática, depois faço um intervalo entre os 2 módulos, para que as pessoas, pronto, solidifiquem os conhecimentos, tirem dúvidas e só depois avanço para os menores. No caso, o tarot. Por isso, isto a correr não se aprende nada.
E isso é importante dizer, apesar de não ter, agora vai desviar um bocado o assunto, porque são alertas que eu estou a fazer porque vejo coisas que fico quase que para o lado. E depois andam pessoas a dizer que são tarogas porque aprenderam em 2 dias. Não são nada tarogas, aquilo não se aprende assim. São coisas muito complexas e vocês vão ver quando aqui no site eu postar, aqui no TikTok eu postar, como é que as vertentes que se têm que analisar no arcano maior e vocês depois digam-me como é que se aprende aquilo tudo em 2 dias. Porque o tarot tem 78 cartas. Pronto. 22 arcanos maiores, que são as diretrizes divinas, e depois as 56 arcanos menores. Desses 56 arcanos menores, temos 16 chamadas as figuras da corte, que são, no fundo, pessoas que podem aparecer nas vossas vidas, ou comportamentos, e depois temos as outras 40, que são, aí sim, é que nós temos o nosso livre-arbítrio. Podemos agir, portanto, são as situações ou comportamentos que nós podemos alterar para que aquilo que é suposto acontecer, que já está designado, que seja que sintamos menos o impacto ou que possamos modificar. Eu vou dar um exemplo. Se a carta da torre, que é o desabar, aparecer na casa 2, que é a casa do dinheiro, e a seguir aparecer o 4 de ouros, que é o apego ao dinheiro, o que é que eu sei? Sei que nesse ano a pessoa vai ter uma quebra, uma ruína financeira enorme, exatamente porque não fez investimentos. Não pôs o dinheiro a render. Ora bem, para que eu não tenha este prejuízo, e sabendo já de antemão isto, o que é que eu posso fazer? Investir esse dinheiro de maneira a que não tenha esse desabar, essa ruína, esse prejuízo. Daí que, portanto, como veem, há diferenças que têm que ser explicadas às pessoas. Portanto, as minhas consultas, como é que vamos agora avançar outra vez? Como é que são? Eu começo normalmente por tirar as energias ou da pessoa ou das pessoas, e depois então parto para as perguntas. Normalmente, se trouxerem perguntas, há duas hipóteses. Ou eu não sou adivinha, nenhum tarólogo é adivinho, mas pronto, através das cartas eu consigo ver o que é que se está a passar, ou o que se passou. Agora vocês perdem aí muito tempo. Perguntas diretas, as perguntas têm que ser diretas. Eu própria, quando coloco a espiritualidade, eu tenho que perceber o que é que vocês pretendem para colocar uma pergunta clara e direta à espiritualidade, porque com isso eu obtenho uma resposta clara e direta. Se não me querem dizer absolutamente nada e eu tenho que adivinhar, ora bem, então aí vou ter que fazer várias tiragens para perceber o que está a passar, para depois fazer a pergunta, então, ao plano da espiritualidade. Por isso é assim, começo por ver as energias e depois então passo para os assuntos. Normalmente, eh, os assuntos dividem-se em 4 categorias. É o plano físico, que envolve saúde, ou material, que envolve a saúde. Apesar de eu a saúde não gosto muito de ver, posso ver a nível de energias, quais são a parte do corpo que está com menos energias, etc. O plano mental, aí sim. O plano energético, aí vejo. E depois tem a ver com as finanças, com a vossa estabilidade económica, com a vossa profissão, etc. Isto é um domínio, que é a profissão, as finanças e o corpo. Depois temos outro domínio que é os relacionamentos e o amor, que é o plano amoroso. Depois temos outra área ainda que é a área portanto, a mental, é no plano das ideias e tudo o que se passa no campo do plano das ideias. E temos também depois o outro que é a parte, o outro plano que é o que eu chamo a parte da ação, a parte da nossa energia, da motivação para a vida, da concretização ou não dos planos que nós temos. Portanto, são 4 áreas distintas. Faço também da nossa vida prática, faço também análises kármicas, mas essas são marcadas com muita antecedência, porque eu nesses dias não como e só faço uma por semana. E essas análises kármicas são muito boas para que possamos, às vezes, compreender o porquê não nos conseguimos desapegar de uma relação com outra pessoa. E aí vamos a ver e reparamos que estamos a repetir padrões de vidas passadas. E isto, as consultas, é isto como dou. Agora, as ferramentas que eu utilizo. Ora bem, eu utilizo. Normalmente eu gosto de escolher na altura, consoante a minha intuição e consoante a pergunta. Para ver as energias, e eu isso vou fazer um vídeo agora de seguida já, recorro para fazer leituras kármicas tenho baralhos específicos. E para fazer uma leitura, pronto, tiro sempre as energias com os dados baralhos, que eu depois vou já exemplificar, e quando escolho o baralho, portanto, para ver uma questão, eu normalmente, na altura que escolho o baralho,
porque é consoante a minha intuição. Isso às vezes, e muitas vezes já, tem vindo a ter respostas práticas muito concretas, em que a minha intuição me leva a escolher baralho exatamente que sete arcano é mais explícito do que no outro baralho. Utilizo não só o tarot, como ainda vou tirar a certeza com o baralho cigano. Portanto, só depois de eu ver em dois baralhos e por vezes ainda recorro a Maria Padilha. Maria Padilha é um baralho, desculpem, que tem energias. É o único baralho em que eu cultuo a entidade e que tem energias mais pesadas. É um baralho que eu recorro normalmente só em certos casos, quando o assunto apresenta uma dada área, uma dada vertente, ou quando eu desrespeito qualquer coisa, porque não só tem energias muito pesadas, como também Maria Padilha fala essencialmente o que acha que tem que falar, do que é importante para o consulente ouvir. Recorro também muitas vezes ao oráculo dos anjos quando quero pedir um conselho sobre amor. E agora vou passar à prática. Vou-vos mostrar exatamente quais são os baralhos que eu utilizo, em que circunstâncias.